Evangelho de João, capítulo 19, a partir do verso 17, que diz: tomaram eles, pois, a Jesus, ele próprio carregando a sua cruz, saiu para o lugar chamado Calvário, Gólgota em hebraico, onde o crucificaram, e com ele outros dois, um de cada lado, e Jesus no meio. Pilatos escreveu também um título e o colocou no cimo da cruz, que estava escrito era Jesus Nazareno, Rei dos Judeus. Muitos judeus leram este título porque o lugar em que Jesus fora crucificado era perto da cidade e estava escrito em hebraico, latim e grego. Os principais sacerdotes diziam a Pilatos: não escrevas Rei dos Judeus, e sim que ele disse: sou Rei dos Judeus. Respondeu Pilatos: o que eu escrevi, escrevi. Verso 28, depois, vendo Jesus que tudo estava consumado, para se cumprir a escritura, disse: tenho sede. Estava ali um vaso cheio de vinagre, embeberam de vinagre uma esponja, e fixando-a no caniço de isopo, lhe achegaram à boca. Quando, pois, Jesus tomou o vinagre, disse: está consumado. E inclinando a cabeça, rendeu o espírito. Queridos, nesses versículos, João, narrando o drama de Jesus na cruz do Calvário, mostra, compartilha conosco, pelo menos 4 marcas muito práticas e muito concretas de uma vida crucificada. E eu quero que enquanto a gente estiver lendo, meditando nesses próximos minutos, você vá fazendo isso, se preparando, vá aplicando à sua vida aquilo que nós estamos compartilhando, se preparando para a ceia do Senhor, que dentro de alguns instantes nós já vamos participar, mas vamos receber essa mensagem e essa reflexão a partir do relato do apóstolo João, como preparação para nós estarmos desfrutando da comunhão do Senhor Jesus. A primeira marca da vida crucificada, contida nesse texto, é a marca da responsabilidade e do compromisso pessoal. Responsabilidade e compromisso pessoal. Perceba, João enfatiza isso no verso 17. O próprio Jesus, carregando a sua cruz. Eles tomaram a Jesus e iam levar Jesus para o lugar da crucifixão. No entanto, o texto diz: o próprio Jesus, carregando a sua cruz, saiu para esse lugar. Queridos, João não desperdiça palavras. Cada ênfase que João dá, os advérbios de João, as proposições de João, os superlativos que ele coloca nos textos, precisam ser analisados com cuidado. O próprio Jesus, carregando a sua cruz, saiu para o lugar chamado Gólgota. Queridos, essa é uma mensagem muito forte para os nossos dias. A mensagem da responsabilidade e do compromisso pessoal. Por que a mensagem da responsabilidade e do compromisso pessoal é tão importante para a igreja do Senhor Jesus nos nossos dias? Porque, infelizmente, nós vivemos uma tendência, acredito até que nós temos uma tendência natural a terceirizarmos as responsabilidades por uma série de coisas que nos acontecem. Ah, pastor, se o meu esposo fosse mais romântico, com certeza eu seria uma esposa mais paciente. Ah, pastor, se o meu líder fosse mais mente aberta, com certeza eu seria um liderado mais ousado. Ah, pastor, se o mundo fosse desse jeito, se a minha família fosse daquele outro jeito, eu seria, o mundo seria. Irmãos, ah, pastor, se os políticos da nossa nação fossem melhores, nós seríamos um paraíso. E aí nós temos essa tendência de, ao sermos confrontados com os percalços que nós mesmos construímos com as nossas mãos, a gente tem a tendência de quê? Terceirizar. Quantas pessoas estão vivendo uma vida medíocre, casamentos medíocres, profissionais medíocres, uma espiritualidade fria, um relacionamento apático,
apático com Deus. Por quê? Porque estão ainda comprometidos com essa tendência de transferir a culpa. Ah, pastor, se eu tivesse estudado numa escola melhor, com certeza. Aquele professor de matemática do meu filho foi reprovado em matemática. Se aquele professor tivesse ensinado melhor, o meu filho não teria sido reprovado. Queridos, em nome de Jesus, a cruz coloca a gente diante de uma responsabilidade. Assuma as responsabilidades e os compromissos pessoais que Deus tem colocado diante de você. É findado o tempo em que você vai ficar oferecendo argumentos e desculpas e elegendo responsáveis pelos fracassos da vida dos quais você é o responsável. Eu me lembro de uma passagem bíblica, o rei Saul foi ungido, foi escolhido, e aí Samuel disse para ele: rapaz, espere aqui, que daqui a pouco, daqui a 7 dias eu venho e nós vamos sacrificar. Saul espera quase 7 dias. No 7º dia, no finalzinho do prazo, o Saul fica ansioso, o Saul fica agoniado, porque o Samuel não volta, e aí o povo vai pressionar o Saul, e o Saul vai: não, então traga o sacrifício, e ele oferece o sacrifício. O texto diz assim: mal acabara de sacrificar, Samuel chega. Ali, o Saul perde o reinado dele. E aí o Samuel vira para o Saul e diz assim: mas Saul, o que aconteceu com você? Eu não disse? O Saul fala assim: olha, eu estava esperando, mas pressionado pelas circunstâncias, eu fui obrigado a sacrificar. Aí você diz assim: poxa vida, mas o Saul estava apertado. Os inimigos estavam se levantando, já estavam vindo. O povo estava desertando, o povo estava indo embora. Aí, 2 ou 3 capítulos depois, a Bíblia vai mostrar uma outra ocorrência. Nessa outra ocorrência, o Senhor dá uma ordem a Saul através do profeta Samuel. Saul vai até Amaleque e destrua os amalequitas e destrua tudo, absolutamente tudo, todo mundo. E aí Saul vai, você sabe a história, Saul poupa alguns animais para o sacrifício e poupa quem? O rei de Amaleque. A pergunta é assim: será que realmente Saul era desobediente por causa das pressões? Não. Porque quando ele estava numa condição desfavorável, ele desobedeceu. Mas quando ele também estava numa condição favorável, ele desobedeceu também. Responsabilidade pessoal. Quem sabe o que o seu casamento precisa para melhorar é um choque de compromisso pessoal. Você olhar diante do seu cônjuge, nos momentos de conflito, nos momentos de desentendimento, você olhar para o seu cônjuge e dizer simplesmente: eu peço perdão, a culpa é minha, me ajude, quero ser um marido melhor, uma esposa melhor. Responsabilidade pessoal, compromisso pessoal. Alguém me disse certa vez, um pastor, eu procurava ele para pedir um conselho, e ele disse assim: Linderson, isso é uma coisa que você vai ter que resolver com a cruz. Com a cruz, pastor? É, com a cruz. E vou dizer uma coisa para você: a cruz só tem lugar para um de cada vez. Pega a sua, separa um tempo, vai orar para o Senhor, e Deus vai falar com você. Como aquele pastor foi sábio? Porque eu precisava naquele momento, não de uma resposta pronta da parte de um pastor, de um conselheiro. Eu precisava naquele momento ter um encontro com Deus e responder os meus compromissos de oração, de jejum e de leitura da Bíblia. Aquele pastor dar uma resposta pronta para mim seria simplesmente no futuro uma oportunidade que eu teria, caso alguma coisa tivesse dado errado, eu diria: pois é, eu achava que era de Deus, aquele pastor falou para mim que era de Deus, mas não, eu tive que assumir responsabilidade pessoal. Antes de ceiar, de participar da ceia do Senhor, que pecado você precisa dizer para o Senhor? Senhor, a culpa é minha. Senhor, o Senhor já me deu vários escapes para esse vício,
mas eu insisto em continuar cultivando-o até hoje. Que pecado, ou que áreas da sua vida você precisa, ainda essa noite, antes de participar da ceia do Senhor, assumir diante de Deus e dizer: Senhor, eu sou o responsável, a culpa é minha, eu me humilho diante do Senhor e te peço perdão. Mas existe uma segunda marca dessa vida crucificada. Repare comigo o texto. O texto diz assim, no verso 19: Pilatos escreveu também um título e o colocou no cimo da cruz. E o que estava escrito era: Jesus Nazareno, Rei dos Judeus. Muitos judeus leram este título porque o lugar em que Jesus fora crucificado era perto da cidade. E estava escrito em hebraico, latim e grego. Hebraico, latim e grego. Uau! O texto diz: o lugar que Jesus foi crucificado era perto da cidade. E Jesus, em cima dele havia uma placa dizendo: este é Jesus, Rei dos Judeus. Bom, tem algo importante aqui. E essa outra marca da vida crucificada é a marca da fé pública. A marca da fé pública. Perceba, Jesus foi crucificado perto da cidade. Com certeza, se fosse passar um vídeo hoje de como era esse processo de crucificação há 2000 anos atrás, ia estar escrito uma tarja vermelha bem grande: proibido para menores de 18 anos. Porque aquele era um espetáculo de horrores. Um homem completamente despido, sendo agredido, sendo humilhado, derramando o seu sangue, sendo escarnecido, os seus músculos à mostra, as suas terminações nervosas à mostra, chibatadas que eram capazes de lacerar a sua carne, a ponto daquilo sair pedaços do seu corpo, naqueles chicotes, nas garras que haviam naqueles chicotes. Sendo humilhado, aquele festival público, aquela barbaridade. Mas aconteceu perto da cidade. Sabe o que é isso? É Deus fazendo esforço para que todo mundo soubesse e visse o que estava acontecendo com o Filho de Deus. Por quê? Porque Ele queria que aquela mensagem, aquele fato, fosse conhecido do maior número possível de pessoas. E o texto ainda diz que eles colocam uma placa escrito em 3 línguas: Jesus, o Rei dos Judeus. Escrito em latim. O latim era a língua do império. O latim era a língua das leis romanas. O latim era a língua dos documentos fiscais do Império Romano. Deus estava dizendo para Deus queria que aquela mensagem chegasse ao mundo do poder político. Estava escrito em hebraico, porque o hebraico era a língua da lei. O hebraico era a língua em que se lia e se falava dentro do templo. A língua do povo, a língua da feira, a língua do cotidiano era o aramaico, mas a língua litúrgica, assim como houve um tempo que a igreja romana celebrava as suas reuniões apenas em latim, naqueles tempos, as reuniões nas sinagogas, as reuniões no templo, eram todas dirigidas em língua hebraica, porque a língua hebraica era a língua da lei de Moisés. E Deus estava dizendo, levando a mensagem da cruz ao mundo da religião. E grego. O grego era a língua dos filósofos. O grego era a língua em que estavam registrados os tratados das ciências humanas. Era a língua que estava registrado as primeiras conclusões na área da astronomia, da matemática, os clássicos da filosofia, escritos em grego. E Deus estava querendo que essa mensagem chegasse também ao mundo acadêmico. E o que nós vemos hoje? Hoje nós vemos, querido, uma pressão diabólica para que a igreja restrinja a sua confissão de fé às 4 paredes.
Quem aqui que frequenta uma sala de aula, ou já frequentou uma sala de aula, já não foi recriminado em algum momento, quem sabe por um professor dizendo, olha, isso daí é coisa de religião, e aqui dentro não é lugar de religião. E aí nós saímos, estamos em ano eleitoral, e existe um esforço tremendo, como já nos alertou o nosso pastor presidente em outra ocasião, um esforço tremendo para que haja, de determinados movimentos desse país, para que haja cada vez menos pessoas cristãs ocupando posições de autoridade no legislativo, no executivo, a ponto de, como mencionou nosso pastor presidente certa vez, em algum momento aí, um entrevistado por uma revista de circulação nacional, disse que era um absurdo, era uma barbárie o povo evangélico ocupar as casas de leis desse país. Sabe o que é isso, querido? É o inferno se levantando, o inferno se posicionando contra a igreja, querendo que nós tenhamos uma confissão de fé restrita aos cultos, restrita às reuniões de oração, mas o chamado daqueles que vivem aos pés da cruz é que andem publicamente testemunhando aquilo que creem, andem publicamente dizendo, eu sou um homem marcado pela cruz do Calvário, sim, eu vou orar nesse restaurante antes de começar a minha refeição, quer isso não soe bem para o Senhor, quer isso não soe bem para a senhora, mas sim, eu vou curvar a minha fronte nesse restaurante e vou reconhecer que o prato de comida que está diante de mim nesse momento é sinal da provisão de Deus para mim, e eu vou proclamar onde eu estiver, seja através do meu discurso e principalmente através do meu testemunho, que a minha vida foi redimida no Calvário e eu faço parte dessa grande nação que foi redimida na cruz, que foi lavada pelo sangue de Jesus e que vai se encontrar com Ele. Não hesite, você que é um jovem universitário, olha, eu já expliquei, eu acho tão incrível a possibilidade de termos a Bíblia em aparelhos eletrônicos. É tão prático, não é verdade? Mas, queridos, nós estamos num tempo que a oportunidade que um jovem dentro de uma universidade tem de tirar a Bíblia dele do meio da bolsa, ok? Ok? Meu tempo de faculdade não tinha celular com Bíblia, e eu andava com a minha Bíblia, e quantas vezes tirava alguns livros e vinha a Bíblia, fazer trabalho de grupo, vamos chegar mais cedo para a aula, eu venho direto para o trabalho, a gente vai se encontrar aqui para fazer o trabalho de tal disciplina, e aí você vem com aquele tanto de livros e coloca ali a sua Bíblia. Ah, pastor, mas ali não é lugar da Bíblia. Quem disse para você que não é lugar da Bíblia? Não entre, não acredite nesse mantra do inferno, que está querendo transformar você, resumir você, única e exclusivamente, a um cristão que celebra, que cultua e que assume a fé da porta para dentro. Nós precisamos de jovens queridos, que são pegos em flagrante, pego em flagrante, como assim? Orando dentro da sala de aula, antes da aula começar. Nós precisamos que os seus colegas de trabalho vejam você na hora do almoço, ou seja lá onde for, fazendo o seu período devocional, aproveitando. Nós precisamos disso, nós precisamos apresentar ao mundo a razão da esperança que há em nós. Eu vou usar uma linguagem que eu espero que você entenda. Tudo que o diabo quer é que você seja um crente dentro do armário. Mas se tem um povo, que é um povo que precisa, entre aspas, sair do armário, como dizem, como usa essa expressão, não é verdade? Sair do armário todo dia. Esse povo é o povo de Deus. Nós temos motivo de dizer, eu creio em público, eu celebro em público, eu louvo em público, perceba, e eu testemunho em público daquilo que está acontecendo comigo. Uau, que legal, você conseguiu parar de fumar, hein? Aí o sujeito fica, consegui. Não, cara, você não conseguiu parar de fumar, você foi liberto do cigarro, é diferente.
você conseguiu largar, nossa, você conseguiu prosperar na sua empresa, né? Você conseguiu ser bem-sucedido nos negócios. Não, meu amigo, não é que eu consegui ser bem-sucedido nos negócios, é que eu fui abençoado. Essa linguagem é uma linguagem que nós não podemos perder, porque essa linguagem é a linguagem que abre portas na mente das pessoas com as quais nós conversamos, para que a gente possa testemunhar, testificar daquilo que a cruz fez conosco, daquilo que o Cristo da cruz fez conosco. E o texto avança, e a gente avança também. O texto bíblico diz assim, verso 21, que aquela frase escrita em 3 línguas não estava legal. Aquela frase não estava legal. Por que não estava legal? A turma da religião procurou Pilatos e falou assim: ô Pilatos, espera aí. Você sabe que a gente tem que tomar cuidado com o que a gente escreve hoje em dia, né, Pilatos? Essa coisa de placa, redes sociais do tempo das cavernas, o pessoal pode interpretar errado. Então vamos fazer assim, Pilatos. Você tem que fazer uma redação daquilo. Diga assim: ele está onde está, porque disse que era rei dos judeus. Ô Pilatos, você está entregando ouro. Não pode ser assim. Isso pode gerar algum problema para a gente. Você está dizendo para todo mundo que ele é o rei dos judeus, isso já está complicando a gente. Então diga lá, ele está aqui porque é rei dos judeus, porque disse que era rei dos judeus. Ah, meus irmãos, fazer com que Pilatos, um homem arrogante, que representava um império soberbo, mudasse de ideia, não era tarefa para qualquer um. Aí o Pilatos diz assim para eles: eu sou um homem de uma palavra só. Eu sou um líder de uma palavra só. Não volto atrás. O que eu escrevi, eu escrevi. Queridos, a despeito do orgulho de Pilatos, na cruz nós temos uma mensagem sendo testificada. Que mensagem é essa? Deus pode usar aquilo que Ele quiser e qualquer coisa sobre a face da terra, para que os seus planos, os seus projetos sejam cumpridos. Se a cruz testemunha para mim e para você sobre a responsabilidade pessoal, se a cruz testemunha para mim e para você sobre a necessidade de ter uma fé pública, a cruz também testifica e testemunha para mim e para você sobre a soberania de Deus. Quem estava no controle daquela situação não era o governador romano, não era o procurador romano Pôncio Pilatos. Quem estava no controle absoluto de toda aquela situação era o Pai e o Filho. Jesus não foi vítima da cruz. Não precisamos ter pena de Jesus na cruz. Às vezes a gente vai na Santa Ceia refletir sobre a cruz e sobre o sofrimento de Cristo. A gente fica meio assim às vezes pensando: oh, coitadinho de Jesus, veja bem, pegaram ele, e ele devia estar assim: oh, porque eu estou aqui, ó vida, ó céus. Não, absolutamente não. Tanto é que Jesus chega no momento que os discípulos gostariam de provocar uma rebelião. Jesus diz: não faça isso. Eu poderia pedir ao Pai, Ele enviaria legiões e legiões de anjos. Rapaz, entenda, eu não sou vítima da situação, eu estou no controle da situação. No julgamento, aliás, no interrogatório, Pilatos interrogando Jesus: ô Jesus, o que você diz? Você é rei, tu dizes. Aí Pilatos vira para Jesus e diz assim: rapaz, você não sabe que eu teria poder para mandar te soltar? Ou para mandar te prender? Aí Jesus vira para o Pilatos e diz assim: nenhum poder você teria sobre mim, se de cima não te fosse dado. Tira o cavalinho da chuva, meu amigo. Não é você que está no controle. Existe um soberano executando nesse exato momento o seu projeto de redenção. Existe nesse exato instante um Deus no controle de cada coisa. Não existe sorte, não existe azar,
não existe urucubaca, mau presságio, poder, a força do universo. Pastor, quis o destino, que a força do universo, que boa sorte ou má sorte. Existe um Deus fazendo todas as coisas cooperarem para o bem daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Não olhe para a cruz como quem olha para uma foto assim, tô coitado de Jesus. Olhe para a cruz como símbolo do controle absoluto do teu Deus sobre a tua vida, sobre a tua vida. Não existe sorte, não existe azar, existe providência. Providência. Jesus na cruz e Deus usando a arrogância de Pilatos, não para estabelecer o nome de Pilatos, mas para estabelecer uma verdade eterna. Aquele era de verdade o rei dos judeus. Aleluia! O texto avança e a gente avança também. Verso 28. Depois, vendo Jesus que tudo já estava consumado, essa palavra é importante, para se cumprir a escritura, disse: eu tenho sede. Estava ali um vaso cheio de vinagre. Embeberam de vinagre uma esponja e fixando-a num caniço de sopo, lhe achegaram à boca. Quando, pois, Jesus tomou o vinagre, disse de novo, está consumado. E inclinando a cabeça, rendeu o espírito. Queridos, nós vamos, nos próximos minutos, participar da ceia. E a cruz aponta para uma verdade que precisa ser internalizada por cada um de nós. A cruz. Aqueles que vivem aos pés da cruz, que têm uma vida crucificada, eles sabem que a mensagem da cruz diz para a gente que sempre é tempo de recomeçar. Sempre é tempo de recomeçar. Essa palavra, está consumado, essa expressão, está consumado, é uma expressão que, se nós formos, é uma palavra grega, tetelestai, a palavra grega. Mas quando a gente vai estudar o texto original da Bíblia Sagrada, a gente não pega só a palavra, porque aquela palavra pode ter tido diversos significados em diversos momentos da história. E naquele momento da história, a palavra, a expressão tetelestai, está consumado, tinha um significado ligado ao mundo jurídico. Ao mundo jurídico. Então as pessoas, quando cumpriam as suas penas, um criminoso, quando cumpria a sua pena, ele recebia um documento, uma placa dizendo o nome dele, o que ele havia feito e qual era a sua pena. E aquilo era colocado próximo ao local onde ele estava cumprindo essa pena. Cumprida essa pena, ele saía com aquele mesmo documento, testificando que agora ele não devia mais nada para ninguém. E sobre aquele documento que registrava a pena, um oficial romano fazia uma inscrição: tetelestai, está pago, está consumado, ponto final. De posse daquele documento, aquela pessoa que havia cumprido uma pena, agora sai para quê? Para reconstruir a sua vida, reconstruir a sua história. E se alguém, ele está andando na rua, aquele sujeito lá que cometeu um crime está andando na rua, suponhamos, e alguém olha: você é o fulano de tal, eu sei que você rouba, e que absurdo, o que você está fazendo aqui, seu ladrão, você rouba. E alguém acusasse aquela pessoa poderia chamar um soldado romano e dizer: olha, eu estou sendo acusado de um crime que eu já paguei,
E aí sabe o que aconteceria? Aquele acusador seria preso. Por quê? Porque aquele acusador não estava se levantando contra o ex-criminoso. Aquele acusador estava se levantando contra a autoridade que escreveu aqui, tetelestai, está consumado. Queridos, eu não sei quais foram os seus crimes, os seus pecados. Quem sabe alguns deles você tenha cometido segundos antes de entrar nesse santuário. Quem sabe outros você cometeu há décadas atrás, mas ainda hoje você vive debaixo de um jugo de acusação. E vez ou outra o diabo traz à sua memória aquilo que aconteceu lá atrás, porque aquela vez, porque aquele dia, porque aquele tempo lá atrás, e você sempre carregando esse jugo. Mas eu quero dizer essa noite para você, em nome de Jesus, que aqueles que têm a vida crucificada com Cristo recebem a cada novo dia uma oportunidade para recomeçar. Todos os dias, quando você acorda, a primeira visita que você recebe é a visita da graça de Deus te abraçando, grudando em você e dizendo: uma nova chance. Hoje você tem uma nova chance. Hoje você tem, pelo sangue de Jesus, o perdão dos pecados e a oportunidade de dizer não para as propostas do diabo, de dizer não para as setas do maligno. A cruz não é um peso que nós carregamos. A cruz é um sinal de que a graça nos alcança e a gente pode dizer: ontem não deu certo, ontem eu pisei na bola, mas hoje eu vou fazer de novo, hoje eu vou tentar de novo, eu vou dar mais um passo, eu vou crer no poder do sangue de Jesus. Jesus, eu sei que o Senhor perdoou os meus pecados, eu sei que já está consumado, não é que está sendo, não é que será, é que Jesus já perdoou na cruz do Calvário, todos, absolutamente todos os seus pecados, de todos os tempos da sua existência, e você pode agora, você pode dizer: Senhor, em nome de Jesus, eu me aproprio do perdão dos meus pecados, eu me aproprio do precioso sangue, o sangue derramado, eu me aproprio, eu creio que aquilo foi por mim, eu creio que aquilo foi por mim, eu me aproprio, Senhor, e te peço, faça calar toda voz de acusação, faça calar toda voz de julgo, e eu quero ser livre pelo sangue de Jesus, para participar da ceia, para ter essa comunhão espiritual. Eu quero ser livre, Senhor, para recomeçar agora aquilo que eu errei, aquilo que eu fiz de errado. Eu me aproprio do teu perdão agora, e eu faço o compromisso agora de não mais pecar. Fique de pé. Vamos orar. Os meus irmãos do louvor, acho que já podem se aproximar. Em nome de Jesus, feche os seus olhos comigo, querido. Feche os seus olhos. Nós estamos diante da mesa do Senhor. Olha aqui. Começa a falar para o Senhor: Senhor, a culpa foi minha. A responsabilidade por isso é minha. E eu peço, Senhor, que me perdoe. Eu não vou mais culpar meu marido, meu pai, ou minha mãe, ou A, ou B, ou C. Senhor, eu pequei contra Ti. Quem sabe, nesse momento, o Espírito Santo está removendo de você toda timidez. E você nunca mais vai ter vergonha de dizer para os seus amigos: eu sou um cristão, eu sou um cristão, eu sou uma cristã, eu sou um homem de Deus, eu sou uma mulher de Deus, eu creio em Jesus, Ele vai voltar, você também deveria crer. Toda timidez vai sendo removida da igreja, em nome de Jesus.
esse medo que você tem do futuro. Pastor, eu não dou sorte. Pastor, eu tenho azar. Pastor, eu estou com medo do que vai acontecer amanhã. Descansa na soberania de Deus. Para os filhos de Deus, a soberania não gera pavor, gera tranquilidade. Eu tenho um Deus que é soberano. Eu sirvo a um Deus que é soberano. Quem sabe, você sentou nesse banco da igreja cheio de culpa, mas nesse momento, a consciência do sangue de Jesus derramado por causa da sua culpa, liberta você. Seja livre em nome de Jesus. Seja livre pelo poder do sangue de Jesus. Eu oro em nome de Jesus, Senhor, nessa noite, para que haja libertação nesse lugar, pelo poder da cruz, pelo poder do sangue do Cristo derramado, que haja libertação, em o nome de Jesus. Nós como igreja nos levantamos, dando uma ordem a toda acusação, a todo espírito acusador, silencia em nome de Jesus, e se afasta, se aparta, sai do caminho do povo de Deus, sai do caminho do povo de Deus, sai do caminho do povo de Deus. Todo jugo, todo peso, toda maldição seja quebrada no poder do sangue de Cristo, o Cristo crucificado e ressurreto, que nós celebramos essa noite. O sangue do Cristo vivo, que subiu aos céus e assentado à direita de Deus, reina sobre as nações. O sangue do Cristo vivo, que virá para buscar a igreja. No poder desse sangue nós celebramos, no poder desse sangue nós adoramos, no poder desse sangue nos apropriamos do perdão dos nossos pecados e dizemos: Senhor, obrigado, obrigado por esse momento, em o nome de Jesus.